Quando você levanta as mãos e quando você fala, demônios, saiam em nome de Jesus, aquele mundo espiritual do mal, ele tem que se render à sua determinação e à sua autoridade em nome de Jesus Cristo. Lucas 9:1 nos fala o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Bom, esse é um versículo pequeno, certo? Eu vou ler ele novamente, você vai entender. E eu vou desfrutar, o máximo que eu puder desfrutar desse versículo aqui, desse pequeno versículo aqui. Amém? Então, preste atenção. Jesus, né, ele reunindo os 12, ele deu-lhes poder, autoridade, para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, a primeira coisa que eu gostaria de explorar aqui nesse versículo é que Jesus reuniu ali os seus 12 e ele deu, diz a Bíblia, que ele deu. Só que, na matemática dos homens, se eu tenho um, na matemática natural, né? Eu tenho um, eu dou um, eu fico sem nada. É assim que funciona na nossa realidade. Se eu tenho aqui um copo d'água, eu dou um copo d'água para alguém, eu fico sem água na realidade, né? Mas no mundo espiritual, isso não funciona assim. Então, Jesus, ele pegou os seus 12 e o que ele fez? Ele deu. E o que ele deu? Ele deu poder e ele deu autoridade para essas 12 pessoas. E é interessante que, mesmo ele dando, ele ficou com o poder e ele ficou com a autoridade. Ele deu poder e deu autoridade e continuou com o poder e continuou com a autoridade. É assim que funciona. Então, muitos de nós chamamos isso de transferência de unção. Transferência de unção. Muitos pastores chamam, denominam essa ação de você compartilhar ali um dom e você continuar com esse dom de transferência de unção. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Logo no final a gente vai estar orando, né, se Deus nos permitir também, nós vamos estar fazendo isso. Nós vamos fazer transferência de unção. Aquilo que eu tenho, eu vou compartilhar com você. Né? Eu tenho o dom, vamos supor, eu tenho o dom do conhecimento, da sabedoria, o dom da cura e outros tipos de dom. É só um exemplo, tá bom? Não estou falando que eu tenho isso. Né? Posso ter ou posso não ter, é só um exemplo. Eu vou compartilhar com você o que eu tenho. Amém? Então, veja bem, Números capítulo 11, versículo 16. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro. Diga-se de passagem, a tenda do encontro era um lugar fora do arraial que Moisés construiu para que ele tivesse um particular com Deus. Todas as vezes que ele queria ter ali uma intimidade com Deus, queria ouvir Deus, ele ia lá para o quartinho dele de oração, que era a tenda do encontro, certo? Só que dessa vez ele não foi sozinho. Deus falou com ele: você pega 70 daqueles que você considera líder, leva lá para o seu lugar, lá onde você fica isolado lá, e eu falo muitas vezes com você, você vai levar 70 junto com você. E diz aqui, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e presta atenção nessa parte aqui, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Isso não significava, porque aqui o Senhor falou assim, que haveria de tirar do espírito de Moisés, não o espírito de Moisés, e colocaria sobre os 70. E evidentemente que Moisés continuaria cheio do espírito da sabedoria. Ou seja, Moisés continuaria com a sabedoria e os 70 também haveriam de ter essa sabedoria. Então é importante que a gente entenda isso. Que isso é arregimentado pela palavra de Deus. A transferência de dons, a transferência de unção. Tem um outro texto que nos afirma o seguinte. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Lembrando-se que Josué era o servo de Moisés. Só que quando Moisés chamou os 70 para ir lá na tenda do encontro, Josué não estava. Por que Josué não estava? Porque ele chamou os anciãos.
e os oficiais dos anciãos. E, na verdade, não foram 70, 2 faltaram, não sei por que cargas d'água, ao invés de os 70 irem, 2 faltaram e foram 68. Mas esses 2 que faltaram, eles também foram cheios do Espírito Santo, estavam profetizando, e em um determinado momento, Josué, que era jovem nessa época, ele começou a falar com Moisés, só falou: Moisés, você chamou os 70, foi 68, e esses 2 estavam profetizando lá no arraial. Sabe o que Moisés falou com Josué? Falou assim: por acaso você está com ciúme, Josué? Se eles estão profetizando por Deus, é Deus que ungiu eles, é Deus que encheu eles do espírito da sabedoria, mesmo eles não indo lá. O grande problema das pessoas é que as pessoas querem colocar Deus numa cachola, ou seja, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, é do jeito que Deus quiser, pronto. Mesmo os 2 não indo lá, eles receberam, amém? Então, nesse texto aqui, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque Moisés tinha posto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, veja bem, lá no episódio da tenda do encontro, Moisés não colocou a mão em ninguém, inclusive os 2 que não foram também foram abençoados. Aqui, mais tarde, muitos anos mais tarde, Moisés agora, ele levanta esse Josué para ser o auxiliar dele e também o substituto dele. E ele agora, o que ele faz? Ele coloca as mãos. E a sabedoria que estava sobre a vida de Moisés foi sobre a vida de Josué. E Josué, segundo esse texto aqui, ele foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Houve uma transferência de unção. Vocês entendem? Está bem claro. Então, diz aqui o versículo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, agora já no Novo Testamento, Timóteo, ele usou a mesma estratégia, e eu estou lembrando aqui que Jesus fez isso com os apóstolos também, né? Timóteo agora, ele queria também fazer uma transferência de unção, e ele fez uma transferência com quem? Não através da vida dele, né? Mas foi através dos presbíteros lá do tempo dele, e ele falando com Timóteo. Olha o que ele falou: não negligencie o dom. Ele recebeu, ele já estava meio ali com medo, ele tinha recebido um dom de evangelismo, ele era um evangelista, né? E ele estava, porque ele era jovem, ele estava com um pouco de medo. Paulo, escrevendo para ele, disse assim: olha, Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, o que aconteceu? Timóteo estava num determinado lugar, houve uma revelação, uma palavra profética, os presbíteros se reuniram, colocaram as mãos sobre ele, e o Espírito de Deus, é importante a gente entender isso, tá? Os homens, as mãos, são canais apenas. São canais apenas. É um fluxo, é um canal aberto, aonde quem faz é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz o dom. Ele usa as pessoas, mas o dom vem dos céus. A Bíblia nos fala em outra passagem: nenhum dom nos é dado se não for do alto. Amém? Quando a gente olha aqui em Romanos capítulo 1, versículo 11, também sobre o mesmo assunto, diz assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar. O que é compartilhar? É dividir. Eu dou para você, você me dá para mim. Paulo escrevendo aos Romanos: a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amém? Então, é importante isso. A Bíblia também nos fala, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Buscar com zelo, não sei quantos de vocês estão buscando os melhores dons. Eu faço essa pergunta, você responde para você. Você tem buscado os melhores dons espirituais? A Bíblia está recheada de dons espirituais. Dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de discernimento, dom de maravilhas, dom de expelir demônios, dom de cura, e aí por aí vai. Dom de língua, dom de interpretação de língua, variedade de línguas. Enfim, são vários os dons espirituais que nós temos. E ali, Paulo escrevendo aos Romanos, ele falou assim: olha, eu estou com muita vontade, eu estou ansiando ir aí com vocês para dividir, para compartilhar os dons.
Eu ministro os dons que eu tenho aqui para vocês. Se Deus quiser, Ele derrama sobre vocês. Vocês ministram os dons para mim. Se Deus quiser, eu recebo os dons que estão sobre vocês. Foi isso que Paulo falou. Para quê? Para que haja uma mútua cooperação da nossa fé. Então, essa coisa de compartilhar dom é o que nós vamos fazer aqui no final do culto. Eu vou ministrar aqui o que eu tenho aqui de dons. Eu vou ministrar sobre vocês. Amém? E vocês vão receber, e vocês mutuamente também, depois, em algum outro tempo, vocês vão ministrar, vocês vão usar aquilo que vocês têm, as ferramentas que vocês têm, amém? Não é assim, olha, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou ficar assim e falar assim, olha, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom de profetizar, mas quando aparece um enfermo, você não ora pelo enfermo, quando você tem uma revelação, você engole aquela revelação. Então, você precisa usar aquilo que você tem. Então, voltando, olha para você ver, eu estou explorando bastante aquele versículo, né? Voltando ao versículo lá de Lucas capítulo 9, Jesus ele chamou os 12 e ele compartilhou os dons. Ele nem compartilhou, né? Na verdade foi uma via de mão única, né? Ele deu os dons. E ele deu basicamente 2 dons para aqueles 12 discípulos. Irmãos, se lembram? Hein? Poder e autoridade. Amém? Na verdade, não é especificamente um dom. Quando fala poder, já abrange muitos dons, né? E veja bem, quando ele está falando de poder, essa palavra poder, que em alguns momentos ela tem uma conotação de autoridade, aqui não. Aqui poder e autoridade são 2 coisas diferentes. E o poder vem do grego dínamos, né? E significa dinamite, explosão. E o poder é importante como ferramenta de evangelismo, como ferramenta de edificação pessoal. Você tem o poder que a gente pode interpretar aqui como dons espirituais, e você usa esses dons, aquilo dali vale mais do que algumas pregações. Tem alguém que é incrédulo, que está enfermo, e você vai pregar o evangelho para ela, ela não aceita. Quando você ora por ela e ela é curada, então ela passa a acreditar que Deus é real, que Deus ele vive. Eu falo aqui para a honra e para a glória do Senhor, várias pessoas que nós temos orado, essas pessoas elas têm sido curadas instantaneamente, imediatamente. Isso tem ocorrido basicamente todas as semanas, 1, 2, 3 pessoas têm recebido curas, têm recebido milagres. E isso não é dom meu, não é uma virtude, vamos dizer assim, minha, mas é a virtude de Deus. Amém? Quando você é um instrumento nas mãos do Senhor, uma coisa ou 2 coisas você precisa fazer. Você precisa entender que aquilo, apesar de você ser um canal para aquilo acontecer, a virtude é completamente de Deus. E você não pode deixar de dar glórias a Deus. Muitas pessoas deixam de dar glórias a Deus e elas se exaltam com aquilo. Elas ficam meio que empoderadas com aquilo, achando que a virtude é dela. Não, a virtude é de Deus, na vida delas. E outras também, elas subestimam o testemunho. Deus faz o milagre na vida dela, ao invés dela falar o milagre para que as outras pessoas tenham fé, não, ela se cala, ela não fala o milagre, ela também incorre num erro. Então é importante que a gente entenda isso. Amém? Então Jesus ele trouxe o poder, que nada mais é do que a ferramenta para aqueles discípulos. E depois ele falou assim, olha, eu dou a vocês não somente o poder, mas eu dou a vocês a autoridade. E se o poder nos remete à ferramenta, a autoridade nos remete a um estado comportamental das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm o poder, mas elas não têm autoridade. O que significa isso? Significa que a pessoa, ela tem uma ferramenta, tem um dom dentro dela, mas ela não consegue usar aquilo. Por que ela não consegue? Porque ela tem medo, porque ela fica pensando no e se? O e se? E se não acontecer? E se não houver um milagre? O que as pessoas vão pensar de mim? Se eu orar por ela e ela não for curada?
O que as pessoas vão pensar de mim se eu entregar aqui uma palavra que eu entendo ser uma palavra profética e aquela profecia não acontecer? Eu quero te dizer que todos nós podemos errar, todos nós podemos falhar. Isso não significa que você é um falso profeta, ou um picareta, ou alguma coisa desse tipo. Nós somos falhos, nós somos errantes, algumas vezes. Mas é importante que você não tenha medo. O maior erro que eu e você podemos cometer é o erro de subestimar aquilo que Deus tem nos dado, de negligenciar o poder de Deus, como o próprio Timóteo estava negligenciando. Foi necessário que Paulo falasse: olha, Timóteo, não negligencie o dom que há em ti. Amém? Muitos de nós estamos negligenciando aquilo que Deus já tem nos dado, aquilo que você pediu, aquilo que você clamou, aquilo que Deus já te deu e você não tem usado. Então, quando Jesus ele chama aqueles 12 e fala assim: olha, eu dou a vocês poder, é ferramenta, e dou a vocês também autoridade. Isso significa que, nas idas deles, quando eles estivessem lá nas cidades às quais eles estavam indo, eles não poderiam ir lá na cidade agora, voltar aonde Jesus estava e falar assim: Jesus, eu posso orar por esse enfermo aqui? Querido, tem uma coisa no nosso mundo natural que se chama procuração. Algumas vezes já fez isso com a pastora Arlete. Cadê a pastora Arlete? Está por aqui? Pastora Arlete está lá em cima. Ah, tá. Algumas vezes eu dei uma procuração para ela. O que significa procuração? Ela tem autonomia. Eu escrevo assim: autorizo, Arlete, tal, coloco o meu CPF, coloco o CNPJ da igreja, a fazer tal e tal procedimento. Aí ela vai no cartório e faz o que ela tiver de fazer lá, em meu nome. Isso é uma procuração. E essa palavra autoridade, ela nos remete a isso, há uma procuração. Você tem uma procuração na mão. Quem te deu essa procuração? A palavra de Deus. O nome de Jesus. Então, quando você está diante, e isso é para você usar, lá na sua célula, lá no seu trabalho, lá na sua circunstância, lá na sua família, aonde quer que você for, que você precisar de orar por alguém, você tem a autoridade. Se você não tem, você vai receber aqui hoje, em nome de Jesus, pela fé. Você tem o poder. Se você não tem, você vai receber aqui hoje também pela fé. E você não vai agora ligar lá: ô pastora Nina, você pode vir aqui orar? Você pode até ligar para a pastora Nina, para o pastor Éder, por qualquer que seja o pastor. Mas você tem autoridade. Hoje, a Bíblia nos fala que nós somos reis e sacerdotes. Antigamente, era o seguinte: para você pedir até perdão, você tinha que fazer um sacrifício e esperar o sacrifício do sacerdote. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Então você é sacerdote, você tem autonomia, você tem autoridade. Então, quando você chega diante de uma pessoa que está enferma, você tem autoridade, você tem a palavra de comando. Você pode dizer assim: olha, eu estou te ordenando em nome de Jesus, enfermidade, sai. Você não precisa orar assim: oh Deus, só pode curar ela? Você não precisa orar dessa forma. E algumas vezes você pode orar, não é que seja pecado isso. Nós podemos fazer oração intercessórias, mas quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que as curas e os milagres que aconteciam ali eram através de quê? De ordens, de palavras de comando. Então é importante que você e eu, nós venhamos usar a autoridade que Deus tem nos dado. Amém? Você pode virar para o seu irmão e falar assim com ele assim: olha, não negligencie o dom que há em ti. Diga isso para ele, com autoridade. Na realidade, quando o Senhor, ele pega aqueles 12, ele dá dons, ele dá poder, ele dá autoridade, explorando o versículo 9 ainda. E ele diz o seguinte: vocês têm poder, vocês têm a minha procuração, a autoridade, para quê? Especificamente, basicamente, para as duas coisas. Primeira coisa, para expulsar demônios. Segunda coisa, para curar as pessoas que estavam doentes. Amém? Então, mais tarde ele fala sobre enfermidade.
A doença e a enfermidade são coisas distintas. A doença é uma patologia que leva a dor. A enfermidade é uma condição que leva mal-estar. Nesse caso, especificamente, ele falou assim, olha, vocês têm a minha autoridade para vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer, e pasmem com isso, antes mesmo de pregar o evangelho, vocês vão expulsar os demônios. Por quê? Uma pessoa que está oprimida por Satanás, ela não consegue assimilar a palavra de Deus. Por isso, antes de um culto como esse, sabe o que a gente faz lá em cima? A gente expulsa tudo quanto é ação dos demônios. Por quê? Não adianta eu pregar a palavra aqui e você com uma setinha maligna, uma opressão do inferno, querendo ir embora, Satanás fala com você, o que você está fazendo aqui nessa igreja? E você sendo combatido por Satanás, você não consegue assimilar a palavra de Deus. Então, por isso que Jesus falou assim, olha, antes de vocês pregarem a palavra, vocês expulsem os demônios. Isso é ensinamento para você que está na sua célula. Antes de vocês começarem a cultuar, expulsa todas as ações, todas as articulações dos demônios. Para quê? Para que haja uma assimilação melhor, um louvor melhor, uma adoração melhor na sua célula. Ou aonde você estiver. Segundo ponto, é necessário que você cure os doentes. Cure os doentes. A ordem era imperativa. Cure os doentes. Era para curar com autoridade os doentes. Por quê? Embora naquela sociedade, naquele tempo, não havia agrotóxicos nos alimentos, as pessoas andavam mais, não tinha carros, aliás, de tração motora, né? Então tudo era muito orgânico, muito natural. As pessoas, teoricamente, seriam mais saudáveis. Porém, a ciência era pequena. A indústria farmacêutica não tinha. Então, pessoas morriam por causa de febre, por causa de diarreia, por causa de gripe. Por causa de pequenas coisas, as pessoas morriam. Tanto é que, quando você vai analisar, Jesus ele entrou na casa da sogra de Pedro, e o que aconteceu? Jesus curou ela, que ela já estava quase morrendo. Por causa de quê? De febre. Então, Jesus ele curava muitas pessoas. Quando você olha na Bíblia, você vai ver que hoje nós temos dificuldade. Quando a gente começa a falar de cura, de libertação, parece que isso aí é uma igreja que não tem conhecimento da Bíblia, alguma coisa assim. A pessoa que mais teve conhecimento bíblico dentro da Bíblia, dentro da palavra, sabe quem é? A pessoa do Senhor Jesus. E foi a pessoa que mais falou de cura, mais falou de libertação. Então, esses dois pontos, eles não podem ser subestimados por mim e por você. É necessário que você ore mais, se você tem essa autoridade, esse poder, que você possa orar mais, repreendendo os demônios. E sabe como é que você repreende os demônios? Você não pede licença aos demônios. Você não repreende demônios assim. Ô demônio, será que você pode sair daí? Não é assim que repreende o demônio. O demônio, você não precisa gritar com ele, você não precisa falar alto com ele. O demônio, você precisa usar a autoridade que há dentro de você, e você levanta as suas mãos, conforme está escrito no Salmo 144, versículo 1, que diz que as nossas mãos e os nossos dedos estão adestrados para a guerra. Isso aqui é pior do que uma metralhadora. Quando você levanta as mãos, querido, quando você levanta as mãos e quando você fala, demônios, saiam em nome de Jesus, aquele mundo espiritual do mal, ele tem que se render à sua determinação e à sua autoridade em nome de Jesus Cristo. É assim que funciona. E o mestre está lá. Olha, vai ser assim, tem 3 anos e meio que eu estou andando com vocês. 3 anos e meio. Agora, olha, é prática. Vocês vão de 2 a 2, tá? Vocês vão sozinhos. Sozinhos não, Deus está com vocês. O Espírito está com vocês. E vocês recebem aí o poder e recebem também a autoridade. E o que vocês vão fazer isso? O que vocês vão fazer? Vocês vão expulsar os demônios e vão curar os doentes. Essa era a determinação que Deus deu lá. E acredite nisso que eu estou falando com você. Essa é a determinação que Deus dá aqui hoje para você. Amém? Esse amém foi fraco. Amém, igreja?
Agora vamos pular, já explorei muito o versículo 1, agora explora comigo o versículo 2, que diz assim, olha, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em terceiro lugar, ele fala assim, olha, agora sim, depois que você expulsar os demônios, depois que você curar os doentes, então vocês podem fazer isso, vocês podem pregar a palavra de Deus, que as pessoas vão receber a palavra de Deus. Amém? O versículo 3 diz o seguinte, não levem nada no caminho. Preste atenção que isso aqui é extremamente importante. Deus deu para eles o quê? Poder. E o que mais? Autoridade. E falou que eles devem fazer o quê? Com esse poder e autoridade? Deve curar e deve libertar. Né? E agora, a sequência do não. Vocês não podem. O que vocês não podem fazer? Vocês não devem levar nada pelo caminho, a não ser o quê? O poder e a autoridade. Né? Vocês não podem levar bordão. O que é um bordão? Um cajado. O que eles faziam com o cajado? Nós estamos falando de um tempo onde as ruas não eram asfaltadas, onde tinha muito mato, onde tinha bestas feras, onde tinha animais. Então, eles levavam o bordão para quê? Para se proteger de um assaltante ou de alguma coisa assim. Né? Eles levavam o cajado. Era a segurança. Era a arma que eles tinham. Não podia levar. Não podia levar saco de viagem. O que é saco de viagem? Mala. Amém? Não podia levar saco de viagem. Antigamente, olha para você ver como é que o tempo melhorou, né, gente? Hoje é uma mala, hoje é uma, como é que fala? Mochila, né? Era um saco. Pegava um saco e colocava os negócios. Imagina como é que as roupas ficavam passadinhas nesse saco, né? Não leve pão. Hein? Se você fosse um dos 12, o que você ia falar com Jesus? Jesus, eu estou escutando bem? Não é para levar pão? Daqui 2 horas eu estou com fome, meu filho. Né? Não leve dinheiro. Não leve dinheiro. E não leve túnica extra. Se fosse hoje, seria calça jeans. Ou seria camiseta. Leva uma calça jeans e uma camiseta e um tênis, se fosse hoje. Então, por que Jesus fez isso? As únicas 2 coisas que eles podiam levar seriam o poder e a autoridade. Eles não poderiam levar bordão, dinheiro, pão, mala e nem túnica extra. Eles não poderiam levar. O que Jesus queria provocar com isso? 2 coisas. A fé, diga comigo, fé e foco. Fé, foco. Por que fé? Porque como que você vai encarar os animais? Fé. Fé de que não vai vir animal. Como que você vai encarar a situação de que aquela roupa não vai sujar? Fé. Como aconteceu no deserto, 40 anos no deserto, com a mesma roupa, com a mesma sandália, não tinha shopping para comprar roupa, não tinha magazine, não tinha nada no deserto. 40 anos, Deus provocou a fé no meio do deserto. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele trabalha em cima da escassez. Deus costuma tirar coisas da nossa vida para que nós possamos ter mais fé. Deus costuma tirar emprego. Deus costuma diminuir nosso salário, às vezes. Deus provoca algumas perdas nas nossas vidas. Para quê? Para que a gente seja pobre, miserável, humilhado? Não. Para que a nossa fé possa potencializar e para que Ele possa nos dar muito mais do que nós tínhamos antes. Era essa a proposta. Deus, às vezes, Ele permite que a gente fique no deserto por algum tempo, para que Ele possa, nós sendo aprovados no deserto, nos promover à terra prometida. Mas, se do contrário, nós murmurarmos, reclamarmos no meio do deserto, morreremos no deserto. Então, ali, Deus estava fazendo uma pegadinha com aqueles discípulos. Deus queria ver se aqueles discípulos, eles iriam reclamar, se eles iriam murmurar, se eles iriam falar assim, Deus, não é possível, eu não aguento ficar 2 horas sem comer, 3 horas sem comer. Deus, eu preciso de me alimentar. Eles teriam que depender de Deus. Isso se chama fé, isso se chama viver pela fé. Eles teriam que entender
que não haveria de faltar comida para eles, não haveria de faltar roupa para eles, não haveria de faltar proteção para eles, não haveria de faltar nada para eles, porque o Senhor estava com eles, pela fé. E o segundo motivo é o foco. Deus não queria que eles gastassem tempo com mais nada, a não ser com a ministração do poder, a ministração da palavra de Deus. Era isso que Deus queria. E como eu falei com vocês, essa palavra, ela não é uma palavra apenas para aquela época, é uma palavra para hoje, é um rema, é uma palavra para você. E uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração é, a igreja tem se distraído, a igreja tem perdido o foco. A igreja, ela não está entendendo que a prioridade dela aqui na terra é servir a Deus. Quando o Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 6, ele fala assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino. Ele chama o resto de outras coisas. As outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é a oração, primeiro é o louvor, primeiro é a adoração, primeiro é o Senhor, primeiro é a casa do Senhor, primeiro é a obra do Senhor, primeiro. É isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia não pode perder esse foco. Mas o que nós percebemos hoje? Nós percebemos uma igreja completamente sufocada, distraída, com tantas coisas deste mundo, com tantos entretenimentos. A pessoa ela tem coragem de ficar 2, 3 horas na academia, mas não tem coragem de ficar 5 minutos orando a Deus, 20 minutos lendo a palavra de Deus. Ela tem coragem de ficar 3, 4 horas em frente a um streaming qualquer aí, e assistindo um filme ou uma série qualquer aí, e não fica diante do Senhor 20, 30 minutos. A igreja do Senhor, ela fica horas no esporte, no entretenimento, nos lazeres, e olha, eu quero te dizer que eu não sou contra nada disso. Nada, 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 nada. Eu sou contra as pessoas fazerem mais isso do que o reino. As pessoas focarem mais isso do que o reino. Posso ouvir um amém aí? Então, querido, esse é o quadro da igreja hoje. Quando eu falo igreja, eu não estou falando somente nós aqui. E se essa carapuça serve para você, coloca ela. E fala, Deus, trata comigo. E me conserta. Então, nós não podemos perder o foco. Eu sei que eu estou falando aqui para pais de família, eu estou falando aqui para pessoas que precisam de trabalhar, e todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos das coisas do presente século aqui. Mas você não pode perder o foco. Um grande homem de Deus chamado John Wesley, ele não saía de casa, não estou falando para você fazer isso não, estou falando o que ele fazia. Ele não saía de casa sem antes orar 2 horas. A academia dele, 2 horas de academia espiritual. 2 horas buscando a presença de Deus. Então, irmãos, não perca o foco. Jesus ele estava advertindo para nós aqui, olha, nós. Amém? Então veja bem, querido, o versículo 4, eu estou terminando aqui, né, diz assim, olha, na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem dali. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Então, tinha 2 condições. Eles entrariam ali, a casa que eles ficassem, que recebessem ele. Eles não poderiam escolher. Ah, não, eu quero a melhorzinha, eu vou escolher essa melhorzinha aqui. Ó. Não. Aquela da vila ali, a mais pobrezinha que recebeu. Então, você vai entrar ali, e se tiver ali arroz todos os dias, você vai comer arroz todos os dias. Sem mimimi, sem frescura. Amém? Você vai ficar até o final. E se por acaso ninguém daquela cidade receber vocês vão bater o pé. Como quem diz assim, olha, do sangue dessas pessoas eu estou livre. Amém? Essa era a recomendação que Jesus trouxe. E para terminar, diz aqui, eu gostaria de chamar até os músicos que venham aqui, por gentileza. Diz aqui o versículo 6. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Eles saíram pregando e fazendo curas por todos os lados. Então, eu quero encorajar você a orar para que Deus possa te usar, para que você possa ser um instrumento na vida de outras pessoas,
para que você possa abençoar pessoas. Eu falei aqui no domingo passado que eu estava saindo da célula e uma pessoa me pediu oração. A pessoa estava com muita dor, no telefone. A pessoa estava com muita dor. E ela estava com muito pânico. Ela estava com muito medo. E nós estávamos cheios da presença do Espírito Santo, que tínhamos acabado de sair da célula. E o que eu coloquei o telefone no Viva Voz, e tinha um amigo comigo, o Flávio, não sei se o Flávio está aí. Flávio está aí? Está não? E nós então oramos por essa pessoa. Eu falei, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é calma. Fica com calma. Ela estava muito apavorada e com muita dor no peito, achando que ia morrer e tudo mais. E a gente sabia que era uma opressão de Satanás sobre a vida dela. E naquele momento, então, eu fiz 2 orações para ela, curtas. Nada aconteceu. Quando eu ia fazer a terceira oração, o que aconteceu foi que o Espírito de Deus falou comigo, pede a ela para pedir perdão. Eu falei com ela com muita simplicidade, falei assim, acaso você tem alguma coisa que confessar, algum erro, algum pedido de perdão? Aí ela pediu perdão. Eu falei assim, tá bom, é só isso mesmo, não precisa orar muito. E agora nós vamos orar. Na terceira vez que nós oramos, ela foi totalmente 100% curada. 100% ela parou de ter dor. Eu pedi a ela que me falasse o nível de dor dela e ela falou 0. Né? Antes o nível de dor, se não me engano, era 8 ou 10, não lembro mais, era dor alta, né? De 1 a 10. E na quarta oração que nós fizemos, e ainda, ela mesmo sem sentir dor, ela ainda estava com medo e com pânico. Aí nós oramos e ela então foi liberta do pânico e do medo. Isso por telefone. Por quê? Porque no mundo espiritual não há distância. Não há distância. Eu posso orar aqui como se estivesse na minha frente uma pessoa que está do outro lado do planeta. Amém? Então, querido, quero te encorajar a isso. Nós vamos orar agora. Quero que você se levante do seu lugar. Vamos cantar aqui uma canção primeiro. Amém? E depois a gente vai orar aqui. Nós vamos orar por sequência. A gente vai fazer uma transferência de unção. Depois a gente vai orar por cura e libertação.